Bom dia, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para cultuar o nosso Deus, para glorificar o nome desse Deus Todo-Poderoso, do nosso Senhor Jesus, agradecer a Ele por mais uma semana abençoada que Ele está nos concedendo, que está abrindo hoje, nesse domingo, e pela semana também que Ele nos concedeu por todas as suas maravilhas, mas principalmente agradecer a Deus por Ele ter nos salvo. Vamos falar com Deus então? Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar o Teu santo e poderoso nome, agradecer ao Senhor por todas as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, pelos Seus cuidados, livramentos, recursos, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, ó Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos colocar diante de Ti este culto e tudo aquilo que será feito, Pai, neste lugar, em cada local onde este culto está sendo ministrado ao Senhor neste momento e também depois, que o Senhor esteja dirigindo todas as coisas pelo Teu Espírito Santo, envolvendo esta pessoa, este lar, todos que estão participando, envolvendo também aqueles que estão, Pai, a caminho, aqueles que estão em viagem, aqueles que estão trabalhando, aonde estiver um familiar desta pessoa, onde estiver uma pessoa querida, que esteja debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor desde já esteja cobrindo cada vida, suas casas, suas famílias, todos que estão ligados a eles, em nome do Senhor Jesus. E seja o Senhor, meu Deus, a falar aos nossos corações, seja o Senhor a nos instruir, seja o Senhor a cuidar de cada um, tratar de cada um, seja o Senhor a revelar. Usa-nos, Senhor, que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Assim nós entregamos as nossas vidas, nós entregamos este culto, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, você que já está aí participando através do Instagram, vocês estão participando também, aqui os irmãos estão participando do Google Meet, né? E você que vai participar depois também através destas mídias, inclusive através do YouTube. Sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesse domingo, 4 de junho, iniciando o mês, já louvando e adorando a esse Deus maravilhoso. E já antes, quero deixar já avisado a todos que no domingo, dia 18, sem ser o próximo, outro domingo, nós teremos aí a Santa Ceia do Senhor. Então, esteja preparado, você que já é batizado, você que já aceitou o Senhor Jesus, você que sabe o que significa a Santa Ceia, prepara aí o seu pão, o seu suco de uva, para participar conosco da Santa Ceia do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E você que ainda não é batizado, que ainda não tomou a sua decisão, que ainda não congrega e que não tem esse conhecimento sobre a Santa Ceia, participe em oração, participe também ouvindo a palavra e todos serão abençoados em nome do Senhor Jesus, porque estamos aqui para cultuar a esse Deus maravilhoso. E eu quero dar bom dia também aos irmãos que estão participando aqui diretamente conosco, nossa irmã Cristina, nosso irmão Luiz, a irmã Wanda que está aqui ao meu lado, a todos também em nome do Senhor Jesus, e passar a palavra nesse momento ao nosso irmão Luiz, para que ele traga aquilo que Deus está colocando no seu coração nesta manhã, para que ele traga à igreja. Quero avisar os irmãos que estão aí participando ao vivo pelo Instagram, que o nosso irmão Luiz está participando através de áudio, então não tem como vocês verem ele aqui no Instagram, mas ele participa do áudio aqui no Google Meet, então não tem como vocês verem aqui no Instagram, mas vocês vão ouvir aí a mensagem que Deus vai trazer aí através do nosso irmão Luiz, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, bom dia, paz do Senhor Jesus, e está com a palavra aí, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Aguilar,
Bom dia, Wanda. Bom dia, Tininha. Bom dia a todos que estão nos acompanhando em simultâneo no Instagram. Hoje nós vamos meditar um pouquinho no Salmo 15. Salmo 15. Graças a Deus estamos nessas primeiras horas de domingo, no primeiro dia da semana. Estamos reunidos aqui aos pés de Cristo para congregarmos, para nos lembrarmos da nossa salvação, para termos graças a Deus, e principalmente para sermos confrontados com a sua palavra, para sermos curados, para sermos restaurados, para sabermos exatamente quem somos diante do nosso Deus e para mostrar quão frágeis nós somos. Então, Salmo 15, ele é pequeno, vou fazer a leitura e farei breves comentários. O Senhor me inspire com o seu Espírito Santo durante a minha palavra. Salmo 15, o cidadão dos céus, Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e, de coração, fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que, aos seus olhos, tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Então aqui Davi faz a pergunta, né? Quem pode estar diante de Deus? E ele começa a dizer as características ou as qualidades de quem pode estar diante de Deus. E nós vemos que tudo isso aqui, todas essas características, nós já falhamos, nós já erramos. Então isso mostra a nossa incapacidade de, por nós mesmos, cumprirmos a lei de Deus. Então daí surge, daí começa, daí vem o início que nós precisamos aprender, que é a graça de Deus. Esse favor imerecido de Deus para conosco. E através do envio de Jesus Cristo feito homem, que fez pecado por nós, para que, através da sua morte, através do derramamento de sangue, nós pudéssemos ser vistos por Deus como inocentes. Nós pudéssemos ser vistos por Deus como inocentes, como se não tivéssemos praticado todas essas coisas. Mas por quê? Porque os nossos pecados, no momento da morte de Cristo, foram postos sobre ele. O castigo que estava destinado a nós acabou sendo destinado a ele. E por que ele e não nós? Porque Jesus não tinha pecado. Ele foi tentado, ele passou por todas as dificuldades que nós seres humanos passamos. Ele sentiu, ele nasceu bebê, ele dependeu do cuidado da mãe, ele mamou no peito, ele sentiu a dorzinha dos dentes quando começam a nascer e rasgam a gengiva. Ele chorou,
ele entristeceu o seu coração igualzinho a mim, mas ele nunca pecou. Ele foi tentado, mas nunca pecou. Então só Jesus é que poderia receber os nossos pecados. Só Jesus podia trocar de fardo. Só Jesus. Então, meus irmãos, era essa a pequena mensagem. O cristianismo é a única religião em que Deus se chega ao homem para uma reconciliação. Então eu oro a Deus para que vivamos com essa consciência, a consciência de que somos alvo da graça de Deus em Jesus Cristo, que somos, na verdade, pecadores, e que Deus nos enxerga por causa do derramamento de sangue, e que, pela fé nessa obra, pela fé nessa graça, e que Jesus Cristo morreu levando os nossos pecados, é que nós somos salvos. Então, pastor, era isso que eu tinha para dizer. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Que Deus continue usando o irmão aí cada vez mais para trazer aí à igreja uma palavra objetiva, né? Que nós tenhamos aí subsídios para usar durante a nossa semana, né? Durante o nosso dia a dia, naquele momento que nós precisamos ter a razão da nossa fé. E hoje o irmão trouxe aí mais coisas importantes para nós, a começar por essa incapacidade nossa de cumprir a lei, né, de andarmos de acordo com a vontade de Deus pelos nossos próprios méritos. Então a necessidade da intervenção divina através do Senhor Jesus, que o irmão mostrou muito bem, a graça de Deus, né, e que fez com que nós fôssemos justificados, não pelos nossos méritos ou por alguma coisa que nós pudéssemos fazer, mas pela obra, como bem explicou o irmão do Senhor Jesus, que veio ao homem, o irmão até mencionou, né? Teve a primeira dentição, sofreu tudo aquilo que nós sofremos na nossa carne, também as tentações, as provações, mas que em nenhum momento ele caiu, né? Em nenhum momento ele cedeu ao pecado. Portanto, é um direito conquistado pelo Senhor Jesus a justificação, não por nós, né? Mas por Ele. Ele conquistou a justificação, o perdão, a salvação, todas as coisas, a regeneração. Então, são direitos do Senhor Jesus que Ele, como o irmão ali concluiu no final, passa para nós através da fé, e a mesma fé que Ele nos dá, né? O Espírito Santo é que nos convence do juízo, da justiça, do pecado. Então, como isso é importante para o cristão, para que ele tenha aquela motivação. Por que eu estou aqui? Por que eu sirvo a Cristo? Por que eu estou na igreja? Por que eu sou diferente? Por que eu tenho aqui a minha consciência com Deus? O Espírito Santo fala no meu coração e eu permaneço aqui querendo obedecer a Deus, mesmo quando a minha carne clama para que eu desobedeça, né? Então o cristão ele tem essa consciência porque ele é diferente, porque ele tem um chamado que Deus deu sobre a sua vida para que ele seja obediente a Deus e não a sua natureza pecaminosa. Então isso é muito importante para nós como cristãos aí, estar sempre aí imbuídos, né? Focados na nossa fé. Tem uma razão para a nossa fé, e a razão não são as coisas corriqueiras aqui dessa terra, são coisas superiores, são coisas eternas, são coisas que a gente ainda não pode nem mensurar o tamanho, né, a grandeza daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem. Então, irmão Luiz, que Deus continue abençoando o irmão cada vez mais, trazendo aí essa palavra maravilhosa, né? Abençoando também a sua vida, né? A vida da sua irmã Cristina aí, todos aí, em nome do Senhor Jesus, e usando sempre o irmão como instrumento
para trazer, né, como instrumento para trazer essa palavra objetiva, né, para as nossas vidas, uma palavra que realmente traga subsídio espiritual para esses dias tão difíceis, né, que nós já estamos vivendo aí nessa terra já há muitos anos, talvez até muitos séculos aí, nós já estamos vivendo aí nessa terra, mas isso traz a esperança, isso traz a razão da nossa fé, até para que nós possamos falar para as demais pessoas qual é a razão da nossa fé, por que nós servimos a esse Deus, como isso é importante, né? Então que Deus continue abençoando aí a sua vida, suprindo aí em todas as áreas, né, da sua vida, né, toda profissional, espiritual, emocional, saúde, né? Que Deus esteja cuidando de tudo no nome do Senhor Jesus. E nós vamos agora, né, louvar, né, o nosso Deus. Qual é o hino que nós vamos adorar o nosso Deus aqui nessa manhã? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 305. 305. Então, o hino 305 aí da harpa cristã, se você tiver harpa cristã aí, você pode abrir e acompanhar aí conosco, né? A palavra de Deus diz: tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olhe os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de
de receber lauréis como galardão. Aleluia. Louvado Glória a seja o nome do Senhor Deus. Jesus. Vamos receber esses lauréis aí como galardão, mas o principal mesmo é a gente ser salvo. Já está de bom tamanho, né? Entrar lá no reino de Deus já está de bom tamanho, cantar o hino da vitória, né? Junto a esse Deus maravilhoso, a esse Jesus maravilhoso, já está de um bom tamanho para nós, né? Mas tem galardão, promessa de Deus aí para aqueles que se manterem fiéis, né, até o fim. Então vamos seguir nessa fé em nome do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 13. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo 13. Enquanto os irmãos vão aí localizando em suas Bíblias, eu vou fazer oração pedindo a Deus que nos conceda aqui sabedoria em nome de Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas o Teu Espírito Santo a tomar a minha mente, a tomar o meu raciocínio, a dirigir os meus pensamentos e trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, que venha do Teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E seja o Senhor abrir os nossos entendimentos para que nós possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês abriram aí suas Bíblias, então vamos fazer a leitura dessa passagem, então, em nome do Senhor Jesus. Por isso, versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente da graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então é a palavra de Deus aqui para o nosso coração nessa manhã. Como é importante a gente entender aquilo que Deus, Ele traz para nós através da sua palavra. Então no versículo 13, quando ele diz aqui,
para que nós estejamos aí revestindo o nosso entendimento, né? Esse entendimento ele é revestido através da palavra do Senhor, é a palavra de Deus que reveste esse entendimento. E o que ele fala? Que nós devemos, né? Ele bota aqui no imperativo: sede sóbrios e esperar inteiramente na graça. O que é a sobriedade? É a pessoa que não se deixa dominar pelo excesso de emoções ou o pânico, né? Nós vivemos aí num mundo muito conturbado, nós estamos vendo aí guerras, nós estamos vendo aí inversão de valores, nós estamos vendo corrupção, nós estamos vendo aí coisas que até uns 10 anos atrás a gente não pensava que estaria desse jeito, e as coisas estão acelerando. E muitas pessoas se deixam dominar pelas suas emoções e ficam presas nestas coisas, né? E deixam que essas coisas dominem o seu coração, lhes dando mais importância do que a própria palavra de Deus e as promessas que Deus tem para nós. Nós sabíamos, né? E se não sabia, você tem a palavra de Deus para revelar isso para você, que o mundo estaria desta forma e que vai ficar pior. Então as coisas tendem a piorar. E nós não devemos deixar que isso aí conturbe os nossos sentimentos, conturbe as nossas emoções, que isso aí nos distraia, nos tire da presença de Deus e nos envolva em outras lutas que nada tem a ver com aquilo que Deus quer que nós façamos. Nós devemos sim exercer a nossa cidadania, exercer o nosso direito. Nós temos o deveres, né, a cumprir, mas nós não devemos deixar que isso venha de uma forma exacerbada, de tal forma que Cristo fique ofuscado em nossas vidas. É a sobriedade espiritual, né? Não se deixar dominar pelo pânico. Tem gente aí se consumindo de medo, né? E não confiando na graça de Deus. Então ele diz: esperai inteiramente na graça de Deus que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Seja o que for que estiver acontecendo, espere na graça de Deus, continue orando, continue confiando no Senhor Jesus, na sua vida, na resposta dele, naquilo que você tem visto aí de injusto, naquilo que você tem visto aí de distorcido, de corrupto. Continue colocando diante de Deus, continue orando. Essa é a nossa missão como cristão, está buscando a Deus, buscando o Senhor Jesus, buscando a Ele para que haja aí paz, buscando a Ele para que haja justiça, mas sabendo que para o mundo, para o atual século, o presente século, as coisas vão cada vez ficarem piores. Então nós podemos, como igreja, pedir a Deus que nos dê livramento, pedir a Deus que nos dê o sustento, pedir a Deus que mais pessoas possam se converter e serem libertas dessa situação. Mas nós não podemos deixar que o pânico e o desespero tome conta de nossos pensamentos. Pelo contrário, a alegria da nossa salvação, a alegria do Senhor é a nossa força. E nós devemos permanecer nessa alegria e nessa força e passar esperanças para aqueles que estão aí esmorecendo, aqueles que estão querendo desistir. Não, vamos ficar firmes, vamos nos basear, vamos nos fundamentar na palavra do Senhor, na palavra de Deus e não naquilo que os nossos olhos estão aí vendo. É muito importante isso para que nós possamos ter saúde espiritual, fortalecimento espiritual para resistir a esses dias. A palavra de Deus diz em Efésios: para que possais resistir aos dias maus, é necessário que fortalecer no Senhor e na força do seu poder. No versículo 14 diz assim: 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então aqui fala, sobre a questão da importância da santidade, de nós estarmos separados para Deus.
e mostra que o que nos levava a uma vida de rebeldia, de desobediência, de pecado, de muitas vezes até idolatria, de coisas que desagradavam a Deus, era a ignorância. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que nós fomos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, que Deus nos revelou a verdade, que nós conhecemos a verdade, nós já não estamos mais na ignorância. Então nós precisamos andar na luz, e andar na luz é ser cada vez mais santificado, ou seja, nós precisamos nos separar para Deus de tudo aquilo que não agrada ao Senhor nosso Deus. Essa é a santificação e um poder que nos é dado pelo Espírito Santo de Deus. É o tacógrafo espiritual que nos mostra todas as vezes que nós estamos passando da linha santa, do limite da palavra de Deus, e fala: você precisa retornar, você precisa se enquadrar, você precisa se consertar. Então é necessário que nós estejamos sensíveis a esse tacógrafo, ao Espírito Santo de Deus, que todo cristão recebe no momento em que ele crê no Senhor Jesus e que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. E junto com isso, ele também nos dá força para que nós possamos resistir ao pecado. É muito importante. Por isso a santificação é um processo que nós estamos na dependência de Deus, e nós precisamos para isso buscar a Deus, irmãos. É necessário buscar. Nós não conseguimos a santificação pela nossa vontade própria, não é possível isso. O irmão Luiz até falou sobre isso agora há pouco, a nossa incapacidade de fazer essas coisas. Mas quando nós estamos revestidos do Espírito Santo, quando nós buscamos as coisas lá de cima, nós somos capacitados por Deus para que nós possamos resistir a tudo aquilo que não agrada a Ele, para que nós possamos andar em santificação e buscando o aperfeiçoamento que somente o Espírito Santo, somente Ele pode nos dar. Como é importante aí essa mensagem trazendo isso aí, né? Não podemos mais viver nas coisas que nós praticávamos no tempo da nossa ignorância, no tempo que nós não conhecíamos a Deus, no tempo que nós não conhecíamos a vontade, a palavra de Deus e as coisas que desagradavam a Deus, e muitas vezes a gente achava que eram coisas normais, que tem, né? Todo mundo pratica, mas aí nós fomos iluminados pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 17 diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, a primeira coisa que ele fala aqui é a questão de uma sabedoria, né? Para você invocar, né, ao Deus Todo-Poderoso. E se nós invocamos a esse Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que Ele não faz diferença entre as pessoas. Ele não fala: você, porque me serve, pode fazer o que você quiser. Agora, aquela pessoa que não me conhece, que não está na igreja, que não se identifica como cristã, não, ela, né, se fizer, o sarrafo vai em cima dela. Não, Deus não faz acepção de pessoas. É porque se a pessoa é cristã, ela está em santificação, ela está buscando ao Senhor. Não existe aí uma justificativa para um cristão que andava na ignorância, no pecado, sem saber as coisas de Deus, a palavra de Deus, e depois que ele é iluminado pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, ele permaneça na sua velha natureza. Então não tem essa questão. Então Deus não faz acepção de pessoas, e quando nós conhecemos o que nós fazíamos no passado por ignorância, seja o que for, né, na área espiritual, na área dos pecados da carne, na área dos pecados da soberba, né, seja o que for, aquilo ali, nós fomos iluminados, nós sabemos que é errado, que não podemos praticar novamente. E aí a pessoa vai e continua vivendo daquela forma, achando que porque ela está dentro de uma denominação ou porque ela fez uma confissão de fé, Deus vai passar a mão na sua cabeça. Então, na verdade, se a pessoa está vivendo nessa situação, se Deus está falando contigo nesse momento,
é necessário que haja uma verdadeira conversão, é necessário que haja realmente um verdadeiro arrependimento e uma verdadeira fé no poder do Senhor Jesus para que essa vida seja transformada. É isso que precisa acontecer, a pessoa realmente ouvir e crer no Evangelho para ser transformada pelo poder de Deus. Por isso que ele fala, assim invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Ora, nós não somos salvos pela obra, mas a fé, ela transforma as nossas obras. A fé transforma os homens que estavam na ignorância, no pecado, em novas criaturas pelo poder de Deus. Então, se nós temos essa fé, então há uma transformação. Lembra, pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então, se a pessoa tem a fé nesse Deus Todo-Poderoso, precisa haver uma mudança na sua vida, precisa haver uma transformação na sua vida. Então é isso que o nosso irmão Pedro, pelo Espírito Santo, ele está falando, ele fecha o versículo falando, portai-vos com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Nós somos peregrinos aqui nessa terra, em direção ao mundo espiritual, ao mundo celeste do nosso Deus, ao reino de Deus, né? O mundo espiritual, o reino de Deus, tá, irmãos? É o reino de Deus. Então nós estamos na direção aí para a vida eterna. Então nós não podemos estar apegados. O peregrino, ele tem uma direção, ele tem uma missão, ele tem um caminho a seguir. O nosso caminho nós já sabemos que é um caminho que estreito e um caminho apertado. O mundo vale tudo, pode tudo, né? Se quebram regras, se faz acepções, se rasgam leis, faça o que quer, mas nós não podemos fazer. Nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus, com a lei espiritual, com a lei superior durante toda essa peregrinação. Ainda que as pessoas nos façam injustiça, nós devemos permanecer justos. Ainda que as pessoas elas transformem as leis, elas distorçam as coisas, nós devemos permanecer fiéis à palavra do Senhor. Essa é a nossa identidade cristã e nós não podemos abrir mão desta identidade. Esse é o peregrino, é aquele que tem uma missão, está caminhando e nós caminhamos com a direção do Espírito Santo de Deus. Senão a gente não aguentava, né? A gente não ia aguentar a pressão, o negócio ia ficar difícil. Então toda vez que você se sentir fraco, fraca, clame a Deus, coloque o joelho no chão, fala com o Senhor, Ele conhece a natureza. Lembre-se, Jesus Cristo veio em carne a esse mundo, sofreu tudo aquilo que nós sofremos, foi tentado, né? Foi provado, foi injustiçado, mas Ele resistiu por nós. Então Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece as nossas fraquezas. Então clama a Ele, coloque o seu joelho no chão e fala, Senhor, eu preciso de forças para continuar nessa peregrinação, para continuar nessa caminhada, e tenha certeza que Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar o fortalecimento necessário para que você prossiga na sua caminhada. Vamos ver o próximo versículo, que é o versículo, os versículos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, né? Então, aqui é frisada a inutilidade dos bens materiais, né? Das riquezas, das coisas que as pessoas dão tanta importância para a nossa salvação ou para as coisas espirituais. Essas coisas são inúteis, não têm valor algum. Então, muitas pessoas acham que serão salvas porque fazem caridade, porque compram isso, compram aquilo, ajudam isso. Isso não tem como salvar ninguém. Nós só somos salvos pela graça de Deus. E toda boa obra que nós fazemos é consequência dessa salvação e não a causa dela. Então precisamos de dividir bem essas coisas, entender bem essas coisas. Primeiro, nós somos salvos. E como consequência dessa salvação, a nossa nova natureza é que vai nos fazer servir a Deus, né? Então faz-nos abandonar aquele comportamento que era uma afronta a Deus, que nós herdamos
é dos nossos ancestrais. Nós pegamos isso dos nossos ancestrais. É aquela pessoa que tinha o costume idólatra, né, de ficar se curvando diante dos ídolos. É aquela pessoa que tinha o costume de práticas que invocavam aí almas, espíritos e outras coisas aí. E ela tem aí uma transformação na sua vida a partir do momento que ela tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Ela abandona aquelas práticas, aquela pessoa que tinha mania, né, de ficar traindo os seus parceiros, que não era fiel nos seus relacionamentos, ou aquela pessoa que tinha mania de se apossar das coisas dos outros, de dar golpe nas pessoas. Ela tem uma transformação na sua vida e ela deixa essas coisas que era passada para ela como coisas normais. O importante é levar vantagem, você tem que ser esperto, você tem que fazer isso e tal. E a pessoa fala, não, isso não é a vontade do meu Deus. Deus não quer que eu pratique essas coisas. Ainda que o mundo aprove, ainda que o mundo diga que é normal, ainda que diga que as pessoas que são espertas são aquelas que praticam essas coisas, ela toma uma decisão e ela passa então a entender a preciosidade do sangue do Cordeiro, do sangue do Senhor Jesus, que nos lavou dos nossos pecados, das nossas iniquidades, para que ela possa viver em novidade de vida. Então precisamos entender que a nossa maior riqueza é o sangue do Senhor Jesus, que nos lavou do pecado, que nos lavou da iniquidade, que nos justificou e nos regenerou. Essa é a nossa maior riqueza. Tudo mais é consequência disso. Tudo mais que nós viermos nessa vida é consequência disso e vai ser apenas subsídio para a peregrinação, para a nossa caminhada aqui nessa terra, que é breve, viu, irmãos? É passageiro. A gente vê, piscar de olhos, já estamos lá do outro lado. Então é importante que nós vivamos em fidelidade ao Senhor, em amor a Deus. Então, importante, muito importante esse pedaço, essa passagem aqui da palavra do Senhor. No versículo 20 e 21 diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam com Deus. Então aqui o que fala? Não foi uma questão emergencial. A vinda de Cristo aqui na terra como homem não foi uma questão acidental, corriqueira, uma emergência, vamos lá que o negócio está feio, vamos consertar. Não, isso foi planejado desde a fundação dos tempos. Desde o começo dos tempos, Deus já havia feito esse plano de salvação. Se nós formos olhar lá em Gênesis, ele fala sobre esse plano, quando diz que da mulher sairá aquele que pisará a cabeça da serpente. Então, desde o começo dos tempos, já havia o plano de Deus para a redenção, para a salvação. Mas aprove a Deus que fosse feito, no momento que o mundo estivesse ali bem interligado, em que a pessoa do Senhor Jesus Cristo fosse passada para toda a humanidade e impactasse de tal forma que todos pudessem conhecer ao seu Filho, o Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu. Ele marcou tempo, ele dividiu épocas, e até hoje, apesar de toda a luta para pagar a obra do Senhor Jesus, cada vez mais ela cresce, cada vez mais ela se multiplica, cada vez mais pessoas creem para a sua própria salvação, porque foi esse o propósito de Deus, de no devido tempo trazer o seu Filho em forma de homem, para que fosse sacrificado pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser justificados, regenerados e entrarmos no processo de santificação. Como é importante nós entendermos estas coisas, para que haja uma razão pela nossa fé, para que nós tenhamos a motivação para passar por um mundo tão conturbado, tão tenebroso, de tanta maldade, tanta injustiça, mas que nós andamos com fé no coração, nós possamos ali ser consolados por Deus, nós possamos viver debaixo da graça desse Deus maravilhoso. Como é importante a gente entender isso aí, essa obra maravilhosa. Deus ressuscitou, aquele mesmo Deus, o nosso Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, Ele também um dia vai nos ressuscitar, Ainda que você já esteja partido dessa terra,
o seu corpo vai estar na sepultura, mas o seu espírito já estará imediatamente, olha isso, irmãos, com Deus. Então não existe negócio de você falar, o meu espírito vai ser, não, o corpo vai ser ressuscitado, o corpo vai ser transformado, porque nós vamos ter uma nova estrutura espiritual, um novo corpo que Deus vai fazer para nós. Mas o nosso espírito, no momento da morte, ele vai imediatamente à presença de Deus, à presença do Senhor Jesus. Então, a morte é só para nós uma passagem dessa vida limitada aqui nessa terra para uma vida ilimitada na presença de Deus, uma vida sem a corrupção, uma vida sem o pecado, uma vida em que nós estaremos ali sendo iluminados pela glória de Deus. Como isso é maravilhoso, né? Como entender estas coisas é maravilhoso para nós. No versículo 22, diz assim a palavra: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de corações uns aos outros ardentemente. Então, a primeira coisa que é muito importante, né, a gente vê nesse versículo, é que a obediência à verdade é que purifica a nossa alma. E como a gente pode obedecer uma coisa sem conhecer? Então é preciso que nós tenhamos um contato permanente com a verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. João 17:17, o Evangelho de João 17:17, quando Jesus está fazendo aquela oração sacerdotal, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. E ele fala: a tua palavra é a verdade. Então, o que nos santifica é quando nós temos um contato com a palavra de Deus e nós a colocamos em prática. É isso que vai nos santificar. É quando nós estamos ali tendo a palavra de Deus como bússola para as nossas vidas, para as nossas decisões, para os nossos comportamentos, né? Para as nossas palavras. Então, isso é a verdade. É isso que é necessário que nós venhamos buscar no nosso Deus. É essa a verdade. E ele fala sobre o amor não fingido, aquele amor hipócrita, né? Então a pessoa parece que vive num teatro, amada, amada, querido, querida, e por trás ali está baixando o sarrafo no irmão, na irmã, da pessoa. Então o amor, ele tem que ser não fingido, o amor que é ardente, ou seja, um amor que se preocupa, um amor que visita, um amor que está sempre preocupado ali com a situação do seu irmão, que ora, né, irmãos? Orar pelo outro, orar pelos irmãos ali. Que oramos por todos, pelos familiares e tal, mas temos que orar pelos domésticos da fé. Nós temos que orar pelo nosso irmão que congrega conosco, né? Então é necessário, porque se você é incapaz de amar o seu irmão que você está vendo, como você vai amar Deus que você não vê? Não é verdade? A palavra de Deus ela fala sobre isso. Então é necessário realmente que haja esse amor, essa preocupação, né? O amor, ele se preocupa, o amor, ele socorre, o amor, ele aconselha, o amor está sempre atento, não só às suas necessidades, mas também à necessidade do outro. Então, muito importante essa manifestação verdadeira, não fingida, né? Tem gente que faz aquele negócio ali como um teatrinho, né? Como as pessoas hoje têm um costume, vai ali, leva lá uma bolsa, né, de alimentos para dar para outra lá na rua, com um celular na mão gravando para colocar na rede social, para que todos ali vão curtir, comentar, para que ela tenha um sucesso na sua vida política, ou para que ela tenha mais seguidores. Não é esse amor que está falando. É aquele amor que a sua mão direita não sabe o que fez a sua mão esquerda. É esse amor que está sendo aqui falado, que preocupa verdadeiramente, que ama ardentemente. Versículo 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A semente incorruptível, né, é a própria palavra de Deus. Ou melhor, a semente incorruptível é o verbo que se fez carne. Ou seja, a semente incorruptível é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é essa semente que nos regenerou, né, através da sua obra. Então nós precisamos ter esse cuidado para estar sempre meditando nessa palavra, sempre cuidando da nossa vida espiritual, dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa formação da estrutura mental
através da palavra de Deus. Aquilo que nós pensamos é aquilo que nós somos. Muitas vezes as pessoas falam, muitas vezes as pessoas fazem, mas está longe daquilo que ela realmente está pensando. Então pensa, conforme aquilo que nós temos nos nossos pensamentos, é verdadeiramente aquilo que nós somos. E é aí que nós devemos tratar com Deus, e é aí que nós devemos falar com Deus. Então ele coloca essa questão aqui também. E ele continua aqui, versículo 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca a carne e cai a sua flor. Aí no versículo 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então ele termina aqui concluindo, resumindo tudo que ele falou sobre a inutilidade da nossa natureza carnal, da nossa natureza humana. Quando acabar a nossa vida, o corpo, ele vai morrer, nós vamos ter essa morte física. E se esse corpo morre seco, o que é o corpo seco? É aquele que não é regado, não é alimentado pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. A alma também ela vai ficar seca, ou seja, a alma ela não vai encontrar espaço em Deus. E essa alma também, ela não, quando a pessoa ela morre fisicamente e ela não está subordinada a Deus, ela não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o espírito dela também não vai ficar junto com o corpo. O espírito dela vai para um lugar que a Bíblia chama de lugar de tormento. Ainda não é o inferno, porque ninguém foi julgado, tá? As pessoas ainda vão ser julgadas. Mas ela já vai para um lugar de tormento. E a palavra de Deus ela já diz qual vai ser o julgamento, já está estabelecido. Porque o que diz em João capítulo 3? Aquele que nele crê não será julgado, mas aquele que não crê já está condenado. A própria palavra, você vê em João 3, está ali, a partir dos versículos 13, 14, 15, 16, 18, fala exatamente ali sobre essa questão do julgamento final. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isso já está decidido, irmão, já está colocado sobre isso. Mas aí ele conclui, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ou seja, aquela vida, aquela pessoa que se mantém dentro da palavra de Deus, que preza pela palavra de Deus, que tem o temor do Senhor, o respeito do Senhor como direção para a sua vida, ela vai permanecer para sempre na presença de Deus. Quando ela partir dessa terra, ela continuará na presença de Deus, só que de uma forma mais efetiva, porque agora nós conseguimos enxergar, mas existe aí muitos embaraços por causa da nossa condição humana para que nós possamos ver Deus plenamente, Nós não conseguimos ver pelos nossos olhos naturais, pelo nosso entendimento natural, somente pelo nosso entendimento espiritual e pela nossa fé. Mas no dia em que nós sairmos dessa terra, nós teremos contato espiritual com Deus, nós estaremos na presença de Deus para todo sempre. E isso só acontece através da palavra de Deus. Então, que Deus ele tenha tocado aí profundamente no seu coração, porque é uma palavra que nós precisamos ouvir, repetir e repetir para ficar focados durante toda essa peregrinação aqui nessa terra. Nós temos objetivos, nós temos obrigações, A salvação pela graça não nos livra da obediência, não nos livra da fidelidade, não nos livra do temor a Deus, pelo contrário, nos fortalece para estas coisas. Então é necessário que nós nos mantenhamos nestas coisas em nome do Senhor Jesus. Vamos ser fiéis a Deus em nome do Senhor Jesus. Vamos permanecer na presença de Deus no nome do Senhor Jesus. Deus nos conclama a ser fiéis, a ser obedientes a Ele em nome do Senhor Jesus. Que Deus tenha abençoado aí a sua vida com essa palavra, que Deus tenha falado profundamente ao seu coração com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça aí os comentários de acordo com aquilo que Deus está colocando no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, Luiz, está com a palavra em nome do Senhor Jesus.
Amém, pastor Aguilar. Eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Primeiro, logo no início, o senhor falou, né, a palavra fala de sóbrios, né, de esperar na graça de Deus, que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. É muito interessante essa questão da sobriedade. Uma pessoa sóbria, mesmo quando ela não é de Deus, normalmente ela é benquista, ela não se mete em tanta confusão. Então eu destaco isso. Nós, como filhos legítimos de Deus, precisamos ter essa sobriedade. Agora nós temos que encarar a realidade. O fato de termos sido salvos e estarmos em processo de santificação, o nosso temperamento não vai mudar. Existem pessoas que são mais sóbrias naturalmente, mas a tendência é que no processo de santificação nós acabamos, nós vamos nos tornando mais sóbrios aos poucos com o tempo. Então essa é uma coisa muito importante que me chamou a atenção, porque eu não sou, por natureza, uma pessoa sóbria. E eu noto isso agora, depois de muito. Outra coisa que eu quero destacar, porque o senhor falou muito bem. No tempo da ignorância, no tempo que ainda o Espírito Santo não nos tinha convencido do pecado da justiça e do Deus perdoou. Nós éramos ignorantes. Então, tudo bem, ele perdoou. Embora essa ignorância aqui seja relativa, porque, na verdade, a natureza fala por si, o próprio homem tem um vazio dentro dele de Deus, mas Deus, na sua autoridade, resolveu não levar em consideração isso. Mas depois que nós somos convencidos, aí a conversa muda, porque nós somos confundidos pelo Espírito Santo a entrar no processo da santificação, como o senhor falou, e andar em santidade, que é completamente diferente. Depois, realmente, que você tem entendimento, você está convencido, quando naturalmente você faz uma coisa errada e sente que ofendeu a Deus, aí vem o arrependimento. E aí você tem que viver pedindo perdão. Você tem que viver em constante arrependimento. Porque esse é o caminho do verdadeiro cristão. É o que se arrepende, porque sabe que errou. E sabe que errou porque ele sabe que incomodou a Deus. E isso incomoda ele tremendamente. Decorrência disso, o Senhor falou. E nós portar-se com temor a Deus durante a nossa peregrinação. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade de hoje. O que é o temor? O temor é uma mistura, né? O temor é o quê? Temor, naturalmente, a gente chama de medo. Tenho medo daquilo, né? Isso é o temor, né? Mas o temor também ele está associado ao respeito e à reverência. E isso só acontece pelo que o senhor falou anteriormente, na pregação, que vem quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado que nós já nascemos pecadores, não temos como nos redimir por nós mesmos. Nós mesmos somos inimigos de Deus, não temos como chegar a Ele. Da justiça, ou seja, quando Adão pecou, Deus falou, você transgrediu a lei, e a lei diz que quem transgredir vai morrer. Então a morte já não está decretada, nós vamos morrer. Então essa é a justiça e que haverá um juízo. Essa justiça, o cumprimento da lei e a obra de justiça em Cristo é o que significa do pecado, da justiça e do juízo, como o Senhor falou. Um vão para o mar das tormentas, que não é ainda no inferno, e outros vão para a região lá do descanso, né, enquanto espera, entendendo que isso não é purgatório.
não existe purgatório. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito purgatório. O que é a purga? A purga é você esvaziar alguma coisa. Então não existe aquele meio de caminho que você não vai nem para o mar do descanso, nem para a região das tormentas, e você fica ali no meio, aí vão quebrar o teu galho e você... Não existe. Procure na Bíblia, converse com o seu pastor. Você, que é um cristão romano, vai falar com a sua autoridade espiritual. Me mostra na Bíblia onde está escrito que tem o purgatório. Não vão te mostrar. A outra coisa muito importante que o senhor falou, parece até engraçado, né? Mas não é. Que Deus não foi pego de surpresa em relação ao coração volúvel do homem. Falou: peraí, Jesus, me ajuda aqui, vamos lá, vamos resolver isso. Nada disso. Tudo foi formado. Jesus fez tudo justamente sabendo que ele tinha que vir para consertar tudo. Por quê? E por que isso? Pelo amor que Deus tem por nós. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O mundo aí fora nos iguala aos animais, nos iguala a macacos, mas não é nada disso. Nós somos seres vivos especiais. Nós temos essa fala. Nós somos almas feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos a capacidade de nos relacionarmos com Deus. Você já viu seu gato ajoelhar, por acaso? Você já viu algum macaco? Você já viu algum cachorro? Não. O cachorro, o gato, o macaco, quando te vem lá um abando o rabo, o outro vai te abraçar, o gato mia, e só ele é o teu Deus, ele acha você igual a ele, e não chega ali. Né? Então, é importantíssimo essa coisa que você falou. Deus não foi pego de surpresa, não. Deus já sabia de tudo, como era o coração do homem. Deus não nos fez robôs, Ele não nos fez máquinas obedientes, não. Ele nos criou livres, Ele nos criou livres, seres especiais. Nós somos a coroa da criação. E por fim, o que eu falou, e finaliza, a perenidade da palavra de Deus nunca vai mudar. A palavra de Deus é sair. E eu coloquei aqui, a palavra de Deus nos santifica. E também é a nossa vida, que é o processo de regeneração. Nós temos que viver, depois que nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, como nós vivemos. Então nós passamos pela regeneração do batismo, quando mergulhamos, e saímos, e quando nós emergimos, e dali em diante começa o processo de santificação. E essa santificação vem através do confronto diário com a palavra de Deus. É essa palavra que nos transforma, que muda o nosso comportamento, que nos faz a olhar o nosso próximo com amor, porque quando nós olhamos o nosso próximo, nós enxergamos a nós mesmos, miserável que eu sou. Então é fundamental. O senhor falou essa questão aqui, que eu achei importantíssimo. Está aqui no versículo 17, eu vou reler. Ora, se invocais como Pai aquele... Ou seja, se a gente ora a Deus, porque invocar hoje em dia o que é? Orar a Deus, é clamar a Deus, porque às vezes as palavras na Bíblia, então aqui fala claramente, ora, se invocais como Pai, não é? Aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Que foi o que o senhor disse?
Não é muito tempo, não. Nós vamos viver com dificuldades, nós vamos ter sofrimento, vamos passar por angústia. Mas nós temos uma esperança. Essa esperança, ela reside na ressurreição de Deus. Pastor Elar, que Deus abençoe o Senhor, abençoe a sua vida, a sua família, a tudo e aprove a Deus que o Senhor tivesse e principalmente ao seu ministério. Obrigado. Amém. Obrigado, irmão, pelas palavras aí. Glória a Deus, né? E vamos ficar com essa palavra no nosso coração aí, tá? Vamos guardar ela no nosso coração, que é pela fé que nós somos salvos, mas nós precisamos amoldar o nosso coração à palavra de Deus cada dia, todos os dias, né? É o nosso café, é o nosso almoço, é o nosso jantar espiritual, a palavra do Senhor e a oração e, claro, a prática da palavra. Eu quero nesse momento convidar os irmãos que estão aí participando conosco no Instagram, os irmãos que vão participar depois aí através da gravação, também estão participando no YouTube, os irmãos estão aqui no Google Meet conosco diretamente, convidar você a orar conosco agora. Se colocar diante de Deus a sua vida, né, a sua casa, a sua família, as suas necessidades, né? Claro, principalmente as nossas necessidades espirituais, mas todas as coisas. Eu sempre falo, a gente deve colocar diante de Deus as mínimas coisas. Deus deve dirigir tudo, irmãos. Tudo deve estar diante de Deus, porque uma coisa muito pequena, ela pode se transformar numa coisa muito grande quando a gente não tem orientação de Deus, né? Mas coisas grandes podem ser minimizadas quando nós estamos debaixo da orientação de Deus. Então, vamos colocar diante de Deus, ore a Deus. O irmão Luiz ele vai fazer uma oração, Deus vai dirigir ele aí, intercessão geral, né? E nós vamos estar intercedendo também por vocês, mas é necessário que você, nesse momento, fale somente com Deus, abre o seu coração e fale com Deus, coloque diante de Deus a sua vida, coloque diante de Deus aquilo que precisa ser vencido, aquilo que precisa ser superado, né? Todos nós temos coisas a serem vencidas, coisas a serem superadas. Coloque isso diante de Deus agora, abre o seu coração com o Senhor, confia nele aí e você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Você vai ver Deus operando na sua vida no nome do Senhor Jesus. Então vou passar então a palavra ao nosso irmão Luiz, já convidando a todos para estar em oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Então vamos continuar derramando o nosso coração diante de Deus. Cada um tem a sua dificuldade, tem a sua necessidade, então nós vamos orar todos. Quando estiver orando, cada um de nós aqui, cada um que estiver orando, coloque as suas necessidades diante dele. Eu não tenho como saber. Então todos nós vamos interceder uns pelos outros diante a Deus através de Jesus Cristo. Por tudo que nós precisamos, não é? E tudo, é óbvio. Então vamos começar. E depois sim vamos orar pelo nosso Brasil. E também nós precisamos orar pelo país maravilhoso. E muitas coisas estão vindo. Vamos orar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto. Estamos aqui com o coração contristado diante de Ti. Estamos aqui derramando o nosso coração diante de Ti. Estamos colocando diante de Ti as nossas necessidades, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos e também os nossos sonhos. Dependemos de Ti, somos inteiramente dependentes de Ti. Então nós te pedimos, meu Pai, seja o Senhor a nos responder conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Tu sabes muito bem o que nós estamos passando, mas nós sabemos que devemos sempre te invocar. Então estamos aqui te invocando o teu poder, para que seja o Senhor a nos atender. Sabemos que pela tua sabedoria, pelo teu poder, às vezes temos dificuldade em entender a resposta, ou mesmo em que achamos que
que o Senhor não está nos ouvindo. Mas, na verdade, o Senhor nos ouve. Às vezes, a resposta está numa mudança de comportamento nosso, às vezes a mudança está numa maturidade, às vezes o que lhe pedimos não está segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, ou mesmo o próprio pecado nos separa da realização de muitas coisas. Senhor, em nome de Jesus, nós temos problemas com família, filho nas drogas, casais se separando, traições, adultério, nós temos questões de doença, nós temos questões de várias situações, no desemprego. Tem pessoas que seus planos é conseguirem fazer uma prova para serem aprovados no concurso público. Senhor, em nome de Jesus, responde a cada um de nós, edifica, faça com que sintamos cada vez mais sede de Ti. Colocamos agora diante de Ti o nosso Brasil e te pedimos que o Senhor guarde e separe o nosso Brasil de todo o mal, que o Senhor não permita que nós percamos a nossa liberdade de expressão e de culto, como já vem acontecendo em alguns países aqui próximos a nós. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor toque no coração das autoridades, dos deputados, dos governadores, dos senadores, que nós elegemos, e eles venham a perceber, a serem removidas essas câmaras de seus olhos, para que eles tenham a perfeita consciência de que estão lá para nos servir e não para se servirmos de nós, que também é o nosso presidente da República e seu mundo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor proteja o agronegócio de todas as astutas ciladas do maligno. Eu quero te pedir que o Senhor cada vez mais faça os campos prosperarem, e cada vez mais as nossas safras batam cada vez mais recordes. Que o Brasil seja livre de ideologias nefastas. Que o Brasil continue sendo uma nação livre, independente e autônoma, e não só fazenda do mundo. Guarda, meu Deus, a nossa soberania territorial, que a nossa indústria possa ser restaurada e modernizada, que o comércio volte a frutificar e que possam ser prestados serviços. Principalmente, livra o Brasil da fome, da miséria e da pobreza extrema. Abençoa o nosso país. Guarda a tua igreja no meio desses dias tão difíceis. Separa-nos do mal, separa o Brasil do mal. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então confiar na resposta que vem de Deus, né? É Ele que responde a cada uma de nossas orações. Ele diz que o coração do homem, ele pode fazer planos, né? Mas a resposta perfeita vem sempre dos lábios do Senhor. Então, confia que Deus ele tem a resposta perfeita para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Bom, nós vamos agora fazer uma oração, nós vamos finalizar o culto, mas antes disso, eu gostaria de convidar você que está aí participando conosco, você que vai participar depois também, a estar conosco no domingo que vem. Vou ter o culto aqui, no mesmo culto que nós tivemos aqui hoje, e no dia 18 nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então, você que já é batizado, você que já tem a sua igreja, já congrega, né? Você que conhece o que é a Santa Ceia, o significado da Santa Ceia, tem o entendimento da Santa Ceia, então você prepara aí o pão, suco de uva, para participar do corpo e da carne do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E você que está aí começando, né, na fé, você está ouvindo a palavra, ainda não conhece, ainda não se batizou, ainda não está congregando, você vai participar das orações, da palavra, do culto também. Não vai participar da Santa Ceia porque nós precisamos ter conhecimento, ser batizado, ter uma congregação. Mas vai ser abençoado da mesma forma por estar ouvindo a palavra de Deus, estar orando, estar aqui participando conosco, né? Em nome do Senhor Jesus. Tá? Então todos estão convidados a estarem conosco, tanto no culto do dia 11, né? Vai ser um culto semelhante ao culto de hoje, com a graça de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e no dia 18, que será a Santa Ceia do Senhor. Então todos estão aí convidados a participar e também trazer aqueles que quiserem participar em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para honrar e glorificar o nome dele, para exaltar esse nome maravilhoso. Então convido você a elevar o pensamento ao trono da graça, fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui louvando, adorando, exaltando o teu santo e poderoso nome. Também de ouvir a tua palavra, de aprender de ti, de sermos tratados por ti. Eu tenho certeza que o Senhor já respondeu a muitas orações aqui hoje, que o Senhor está respondendo a muitas orações e que o Senhor também irá responder a muitas orações. Muito obrigado por tudo isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de tudo, obrigado pelo nosso nome, que está escrito no livro da vida. Obrigado por ter nos salvo através do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conceda a todos, meu Deus, uma semana muito abençoada na tua presença. Guarda suas vidas, suas casas, suas famílias. Abençoa suas atividades, seu trabalho, seus estudos, seja qual for a atividade dessa pessoa, que o Senhor esteja abençoando segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus, que todos possam ter também um final de domingo muito abençoado junto aos seus, e que ao final deste culto, para o término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança. Meu Deus, livra de todos os males, e que esta bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa, meu Deus, a tua igreja. É o que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Estenda a mão para cá, vamos receber a bênção em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que conceda a você e a todos os seus um final de domingo muito abençoado, uma semana de muita paz, de muita alegria e de muito sucesso no nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.